Boa noite a todos e boa noite a todas. Meu nome é Pedro Valls e a minha página é a página do Cultura Rashido. Está começando mais um episódio do Retratos do Oriente, que é um quadro feito por mim e em parceria com o Thiago do História em Casa, idealizador do canal História em Casa. No vídeo de hoje, nós trataremos sobre um tema pelo qual eu me aprofundei nas duas últimas semanas e gostaria de trazer aqui para vocês no intuito de poder publicizar algo que considerei muito interessante e uma reflexão muito boa que fiz nessas duas últimas semanas, que são questões orientalistas no filme Nosferatu. E é sobre isso que falaremos no episódio de hoje. É necessário ser feito um adendo no início para estabelecer essa minha análise e esse meu fluxo de pensamento que tive e essa minha teorização sobre o filme Nosferatu e questões orientalistas sobre o filme. O adendo que é necessário fazer é o seguinte: não venho, em hipótese alguma, por este vídeo, cancelar o filme, e não venho, em hipótese alguma, criticar quem o faça e quem assista. Tanto que considero o filme como uma grande obra de arte, considero um dos meus filmes favoritos, mas coloco como uma análise minha, porque como é um filme que possui uma grande repercussão, tanto no meio cinematográfico, quanto no meio gótico e na cultura vampiresca que nós conhecemos hoje em dia, não é intuito meu aqui cancelar o filme. O filme é muito bom, o filme é um filme inclusive revolucionário para a sua época, e ele até hoje causa impacto. Quando eu assisti, me causou muito impacto, justamente por isso que quando eu tive esse insight, essa reflexão sobre o filme a partir do orientalismo teorizado por Edward Said, eu pensei em fazer esse adendo primeiramente para deixar claro que não é o intuito de cancelar o filme, não é o intuito de condenar o filme, não é o intuito inclusive de condenar o diretor. Eu tenho certeza que o diretor não teve intenções ruins referentes a fazer esse filme, mas a partir dessa análise, dessa minha reflexão, eu considerei que alguns aspectos ali podem ser considerados orientalistas, mas não foi intuito, tenho certeza, do diretor à época de ter feito dessa forma. Então é necessário que o adendo seja feito antes mesmo da explanação. O filme Nosferatu, dirigido e roteirizado por Friedrich Murnau, foi um filme lançado no segundo semestre de 1922 e faz parte do movimento expressionista alemão, movimento artístico iniciado tanto na Alemanha quanto na Áustria após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e teve o seu apogeu em metade da década de 1920, especialmente nos anos de 1925 e 1926. O expressionismo alemão foi um movimento especificamente dessa década de 1920, porque foi um movimento que floresceu durante a República de Weimar. E o expressionismo alemão buscava, através de alegorias e estéticas obscuras, tratar sobre o lado obscuro do ser humano e de seus sentimentos. Os filmes não tinham compromisso necessariamente com a trama em si, com o enredo em si, mas o seu próprio enredo eram questões mais subjetivas e obscuras dos personagens e dos seus sentimentos lá tratados. O filme Nosferatu é a primeira adaptação do romance Drácula de Bram Stoker, lançado no ano de 1897. E o filme, inicialmente, ele causou muito rebuliço, e nesse ano nós vimos que completa seu centenário. A minha análise ela é feita a partir do conceito do orientalismo, pois vendo o filme e estabelecendo o filme enquanto uma obra de arte, enquanto um discurso, eu consegui ter determinadas percepções orientalistas do filme. E para isso estabelecerei um estudo com vocês, um debate sobre essa minha reflexão que eu tive sobre o filme Nosferatu de Murnau. Em primeiro lugar, precisamos estabelecer os aspectos orientalistas
enquanto o conceito em si, para depois passarmos para o filme. O orientalismo enquanto conceito é um conceito cunhado especificamente por Edward Said em 1978, com o lançamento do seu livro O Orientalismo, o Oriente enquanto Invenção do Ocidente. No conceito clássico de Edward Said, o Oriente ele é tratado enquanto uma geografia imaginária, enquanto tendências imaginárias criadas pelos europeus para estabelecer o que são e o que serão repetidos estereótipos dos árabes e dos povos não brancos, dos povos não europeus. Características de exóticas, características de diferente, características de estáticas e bizarras e assim não civilizadas são peças-chave, estereótipos e adjetivos-chave para o orientalismo. De acordo com Edward Said, a Europa, a partir especialmente do final do século XVIII, estabeleceu que eles, enquanto continente, são o continente mais evoluído, são o continente mais propício ao desenvolvimento humano e do intelecto humano. Então, as populações não brancas, elas não têm essa mesma capacidade de, inclusive, ter o seu desenvolvimento pleno. E justamente por isso os europeus defendem, a partir do final do século XVIII, uma necessidade de tutela ou de colonização, de colonialismo dentro desses países. Os países, no caso, são basicamente os continentes de África, continentes da Ásia e continentes tanto do Novo Mundo, né, chamado antigamente que era América, e também do Extremo Oriente. Said coloca como o ponto inicial no chamado orientalismo científico a invasão napoleônica no Egito em 1798 e logo após também a invasão da Síria por Napoleão. Com essa invasão colonialista, a cultura e história egípcia, que foi o primeiro país invadido por Napoleão, passou a ser estudada e foi criada uma noção de que as populações árabes, no geral, tiveram seu apogeu no Egito Antigo e estagnaram-se. Mas também a questão que os principais estudiosos orientalistas do século XIX, tais como Ernest Renan, ou até mesmo os mais antigos, como Barthélemy de Herbelot, ou mesmo o Silvestre de Sassi, estabeleceram conceitos-chave e estereótipos também sobre o Islã. Então, tanto essas duas chaves interpretativas sobre as populações árabes, tanto o Egito Antigo, quanto o Islã enquanto religião antagônica ao cristianismo europeu, são características-chave para entendermos esse pensamento orientalista e como que o orientalismo ele funciona enquanto não somente uma teoria, mas também uma prática militar, política e cultural que procura hegemonizar a cultura europeia enquanto a cultura básica para entendermos que os europeus são a população mais esclarecida e mais com o direito de governar os outros, porque são populações brancas, enquanto outras populações, como os asiáticos, como os latino-americanos ou como os africanos, não os têm, porque, de acordo com essa teoria, os europeus e, consequentemente, na segunda metade do século XX, né, com a vitória dos aliados, especialmente da União Soviética e dos Estados Unidos, a balança cultural e hegemônica saiu dos principais impérios antigos, que são a França e a Inglaterra, e passou a ser colocada como o principal foco de hegemonia cultural, política e ideológica, os Estados Unidos da América. O orientalismo, portanto, é um conceito que resume essas populações não europeias e essas populações não brancas como conceitos estagnados, como bizarros, exóticos, diferentes, atrasados, incivilizados, né? Não civilizados, e
justamente esse conceito estabelece um medo. Esse medo e a hostilidade com povos não europeus advém justamente de um desconhecimento daquilo que esses povos são, ou talvez tendências estereotipadas do que esses povos na verdade são, ou aquilo que os europeus viviam até, né, metade do século XX, defendendo sobre essas populações não europeias. Esse estereótipo de dizer que existe uma determinada hostilidade com essas populações são características orientalistas. Essa impossibilidade de diferenciação de determinados povos, tais como os povos do Extremo Oriente, como Japão, China, Coreia do Sul, esse grande estereótipo que nós ouvimos falar que nós não conseguimos diferenciar porque são todos iguais, é um estereótipo orientalista. E nesse contexto, especialmente no contexto criado por povos desconhecidos ou estrangeiros que levam doença até a Europa, que justamente o filme Nosferatu se encaixa. Porque o filme Nosferatu, ele é um filme que, embora a sua trama seja especificamente sobre o romance Drácula, que é, na verdade, um estudo de Bram Stoker sobre antigas lendas romenas e também irlandesas sobre vampiros, sobre criaturas notívagas e até mesmo criaturas mortas-vivas. Mesmo que o livro seja uma forma meio lúdica de estabelecer um mito sobre o que é o vampiro, o filme expressionista alemão de Murnau, ele ultrapassa essas fronteiras, justamente fronteiras ligadas especificamente ao romance, que são fronteiras muito religiosas, muito da cristandade contra um inimigo externo, que é justamente o vampiro, que é simbolizado pelo demônio no livro. O filme de Murnau, ele consegue meio que criar uma noção sóbria de, mesmo que exista um vampiro ou uma criatura que representa uma ameaça, essa criatura está despida de religiosidade, e justamente o seu combate ou o seu suspense, a sua trama que existe, ela não está embebedada na religião, diferente do romance. O romance ele é muito, muito forte na questão religiosa. Então, justamente por o filme ser mais alegórico, nós podemos interpretá-lo de acordo com a nossa maneira. E essa maneira pela qual que eu interpretei, após ver pela segunda vez, tive ideias de que o filme possui noções orientalistas de um perigo estrangeiro e de uma ameaça desconhecida, de uma conspiração desconhecida. Nosferatu trata especialmente da temática do medo e da ameaça estrangeira. As temáticas principais são o medo generalizado, a loucura e a chegada de uma peste desconhecida. Os personagens principais representam a burguesia alemã da metade do século XIX. O romantismo, a questão do gênero bem definida, o homem enquanto aventureiro e como um grande cientista, enquanto a mulher é silenciosa e vulnerável. O medo e o desconhecimento do estrangeiro são tópicos que podemos estabelecer como orientalistas. A chegada da peste na cidade, quando o mistério envolvendo o navio onde viaja o Conde Orlok, que é justamente o Conde Drácula, são características de uma apreensão vinda de uma ameaça que inevitavelmente está para chegar. É esta apreensão do desconhecido que define a trama do filme. Esta apreensão, esse medo, essa hostilidade ao medo, ao desconhecido, é justamente uma das peças-chave de entendimento do filme, na minha opinião. O Nosferatu é um filme que possui uma aura muito forte da obscuridade referente a algo que está chegando. É como se toda a trama tivesse meio que uma sombra onde algo está chegando ou como algo está por vir e que as pessoas não sabem o que é. É interessante se notar que o vampiro Nosferatu no filme,
ele é um vampiro que ele possui características estranhas. Por exemplo, ele não é uma pessoa física, uma pessoa assim, um corpo físico como Bela Lugosi, em 1930, é a primeira adaptação oficial do filme Drácula, que é um cara branco, um cara com cabelo, com topete. O Nosferatu, pelo contrário, ele é um personagem que ele tem características muito humanoides. É uma coisa muito diferente, muito exótica aos nossos olhos. Justamente essa criação do vampiro enquanto algo muito diferente do europeu-alemão já é um indício desse início de orientalismo no filme. Outro ponto a se destacar é que a população europeia, a população alemã especificamente, ela é uma população que vive normalmente até a chegada de um navio que vem da Transilvânia. A partir do atraque do navio, a população começa a sentir um medo generalizado e cria-se uma paranoia do que está acontecendo, e aí chega a peste. Essa peste justamente ela vem silenciosa, não sabe-se o que é. A própria construção imagética da Transilvânia, onde o Conde Orlok vive, tem características singulares, bizarras e exóticas. O bizarro e o exótico são itens que fazem parte do imaginário orientalista e dessa geografia imaginária imposta pelo orientalismo científico dos povos não europeus. Os povos não europeus são sempre colocados como exóticos, suas geografias são sempre colocadas como bizarras, seus locais de trabalho, suas relações sociais, seus comportamentos morais e familiares são colocados como coisas estanques, como coisas que não mudam. Por exemplo, antigamente, a partir do século XIX, criou-se uma ideia muito debatida e muito repetida sobre o árabe, especialmente o árabe muçulmano, que o árabe muçulmano era um árabe indecente, ou era um árabe promíscuo, que tinha várias esposas e tinha toda uma vida assim, de prazeres, de narguilé, de viver sobre várias riquezas e tudo mais. A partir do momento, especialmente do momento que deu o 11 de setembro de 2021 e as Torres Gêmeas, estabeleceu-se uma reviravolta na ideia, no estereótipo do que é o árabe muçulmano, e especialmente a partir do estudo da dissertação de mestrado do Luiz Antônio Araújo, que é o Oriente em Revista, estabeleceu-se que o árabe, a partir de 2020 e 2001, passa a ser um frustrado sexual, e justamente por isso ele tem um ódio contra o Ocidente, porque o Ocidente que é permissivo. Vejam bem como existe essa diferença ao longo do tempo e essa transformação de conceitos a partir de um único conceito-chave, que é o orientalismo, e como o orientalismo ele consegue se oxigenar e continuar colocando o monopólio, a hegemonia ideológica e cultural nos povos brancos. Então, a Transilvânia no filme, ela é criada de uma maneira bizarra, ela é pintada de uma maneira bizarra. O personagem principal, que é o personagem Hutter, que na verdade no romance é o Harker, vai fechar o negócio com o Conde, e inclusive a pessoa que vende o negócio para ele, que dá o trabalho para ele, que é o agente imobiliário, já é um cara bem estranho e bem diferente. E quando ele vai chegar no vilarejo do castelo, os carroceiros dizem que não vão deixá-lo ir, não vão levá-lo inclusive, porque consideram um lugar muito bizarro. E aí ele tem que pegar uma condução com alguém muito diferente, inclusive a carroça é diferente, o cara é diferente, e aí pinta-se essa questão de completa bizarrice, completo exotismo no lugar que ele tem que ir. E o navio aonde o Conde chega, onde ele viaja, também ocorre um aspecto que eu considerei muito importante na chave do entendimento do filme Nosferatu, enquanto possuidor, né, de tendências e questões orientalistas. O navio do Conde Orlok é um navio que parte com uma tripulação específica, e essa população específica
é atacada por uma loucura generalizada que dá nos marinheiros. Esse motivo da loucura generalizada não consegue ser explicado. E só no final que o navio, sem ninguém a bordo, atraca na Alemanha e começa a chegar a peste na cidade de Whitby, que na verdade no filme é Williamsburg, que naquela época tinha essa questão dos direitos autorais, que eu vou falar mais tarde. A peste chega e todo mundo estranha que o navio chegou, atracou sem ninguém, somente com ratos e com pessoas mortas. Ninguém entendeu o porquê, e justamente esse desconhecimento que as pessoas ficavam nessa paranoia, nesse medo generalizado, que o navio chegou, só que não sabe como. O medo generalizado, portanto, é instaurado quando o vampiro chega e traz consigo a peste. Então, essa peste ela é trazida por um vampiro, mas no filme ela é trazida por alguém desconhecido, por alguém que não é alemão, por alguém que é diferente da comunidade alemã pintada no filme. Portanto, além do estrangeiro ser justamente alguém que não é da comunidade, ele traz uma doença, uma peste para o povo, e a peste é mortal. O estrangeiro, enquanto alguém que traz algo desconhecido, traz uma doença, que traz algo alheio à comunidade, como se os europeus não tivessem suas próprias doenças e não tivessem também transmitido para povos originários daqui. Mas o filme justamente traz esse estrangeiro enquanto um expatriado, enquanto um desconhecido de si mesmo. Ele não tem uma pátria. E o filme ele aborda muito o estrangeiro justamente como alguém que participa de uma forma silenciosa, de uma conspiração silenciosa, como alguém que influencia outras pessoas financeiramente e de forma sobrenatural, porque ele é um vampiro, mas que ele é alheio a si mesmo. Ele é um estrangeiro de si mesmo porque é um expatriado. Dessa maneira, ele, como é uma pessoa sem uma pátria específica, ele tem as suas motivações, tem as suas ambições enquanto uma criatura morta-viva, mas que é pintado como alguém fora da Europa. É justamente por isso que eu coloco como um aspecto orientalista. O filme, no geral, é um filme muito bom, é um filme excelente, é um marco no cinema mundial. E essa minha análise ela foi feita a partir de uma reflexão que tive com os meus estudos e que vi muitas coisas parecidas ou similares do orientalismo e dessa concepção orientalista com o filme Nosferatu. Vale lembrar mais uma vez, e é importante ressaltar, que essa é uma reflexão minha. A reflexão de que o Nosferatu é um filme que possui questões orientalistas. Mas também não é o intuito meu também cancelar o filme, estabelecer o filme como um filme ruim, muito pelo contrário, é um filme excelente. Mas é importante fazer esse adendo, pois é um filme conhecido, é um filme que possui muitos fãs, inclusive é um filme que é um marco no gótico e é um marco no expressionismo e também é um marco na cultura vampiresca. Ele é o início dos estabelecimentos de adaptações cinematográficas do romance de Drácula. E por isso vale fazer esse adendo mais uma vez. Então esse foi mais um episódio do Retratos do Oriente. Acompanhe a minha página no Instagram. Esse quadro é um quadro de parceria com o Thiago do História em Casa. Essa foi uma análise minha do filme Nosferatu a partir de tendências orientalistas. E gostaria também de dizer para vocês que, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, inclusive, pelas visualizações e pelo apoio. Vou deixar aqui o meu e-mail também. Vou deixar aqui também o meu arroba das minhas aulas online de história que estou oferecendo, que é meu outro perfil, meu perfil de aulas online de história, que é o arroba locomotiva da história.
Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou qualquer tipo de comentário que vocês quiserem fazer, também vou deixar meu e-mail aqui. Podem entrar em contato comigo via Instagram. Espero que tenha sido uma aula, um vídeo proveitoso, e a gente se vê. Fiquem bem, um ótimo final de semana a todos e até mais, pessoal.